Eu vivo dizendo o seguinte: aprender a falar, todo mundo aprende, claro, tá certo? Mas isso não basta, você precisa aprender a relacionar a fala com a percepção. Ou seja, você ter o signo e o significado não basta, você precisa ter o referente. O signo e o significado são elementos verbais. O signo é um som ou um grafismo. Hein? O significado o que é? Um conjunto de palavras que explica a sua intenção quando você usa o signo. Mas esses dois são elementos verbais, estão na sua mente. Hein? Agora, se você fala, por exemplo, elefante, escreve elefante, é o signo. Né? Aí tem lá a definição do elefante que está no dicionário, é o significado. Algum deles é um elefante? Não. O elefante não é uma palavra. Ele não é nem um signo, nem um significado, ele é um bicho. Hein? Ele existe no espaço tridimensional. Ele não existe como palavra. Isso quer dizer que você aprender a linguagem inteira e não aprender a relacionar as palavras com o seu referente, você nunca vai entender o que está falando. Existe esse treinamento no Brasil? Não existe. Olha, eu li os livros do Frank Reverend Lewis, que é o grande crítico literário inglês, que instituiu a disciplina inglês como disciplina educativa fundamental. Qual é o aprendizado fundamental? Inglês. Porque é com base nesse que você vai entender todo o resto. Se você não sabe inglês, você vai querer ler livro de física, está brincando comigo? É? Você vai ficar só no signo e significado. E daí você ouve uma estupidez como essa do René Descartes, né? Do subjetivo e objetivo, e você acredita. Acredita mais ainda porque o Descartes tem prestígio. Falei, comigo esse cara não tem mais prestígio nenhum. Né? Eu assim, no começo eu admirava o Descartes, depois passei a desconfiar, agora eu desprezo. Assim como Karl Marx. Não tem mais respeito nenhum para o Karl Marx. E muitos outros. Antônio Gramsci, então, nem se fala. Como é que o sujeito não vai perceber que a obra do Antônio Gramsci é toda vigarice do começo ao fim? Porque ele diz, é um método de fazer todo mundo virar socialista sem saber. Então, o que? Você está enganando as pessoas. Você está fazendo elas trabalhar para a causa socialista, que é uma causa que elas nem conhecem. Alguém inventou uma safadeza pior do que essa? Eu acho que não. Né? E, no entanto, por exemplo, eu lendo o artigo do Otto Maria Carpo sobre Antônio Gramsci, coloca o Antônio Gramsci quase como um santo. Falei, mas o Otto Maria Carpo estava gagá nessa época. Eu sei que ele estava gagá, por quê? Porque eu vi cartas dele, que foram dadas pelo amigo dele, Pedro Trompovski, em que a mulher dele se queixava de que a casa dele estava cercada por tropas do exército para prendê-lo. Otto Maria Carpo nunca foi preso. Houve um processinho contra ele, o próprio promotor suspendeu o processo e isso foi tudo. Mas ela estava descrevendo a coisa como se ela ainda estivesse na Áustria, cercada pelos nazistas. Ela estava mentindo? Não, ela estava biruta simplesmente. Gente, eu passei a minha vida vendo esses casos. Eu tive a sorte, eu vou dizer para vocês, tive a imensa sorte de nunca ter sido educado. Ninguém me educou. Pelo menos a partir dos 10 anos, ninguém mais me educava. Eu tive que me educar a mim mesmo. Né? Isso significa que em toda situação eu tinha que fazer um esforço descomunal para distinguir a verdade da mentira, a verdade do erro. Eu mesmo tinha que fazer isso, porque não tinha ninguém para me dizer é assim ou é assado. Quando chegava alguém a dizer que é assim ou assado, chegava outro a dizer o contrário. Eu falo, pô, e agora? Né? Agora eu tenho que me virar sozinho. A minha mãe era uma pessoa muito humilde, muito boazinha, santa mulher, mas não tinha cultura. A autoridade da minha mãe sobre a minha pessoa era zero. Não mandava em mim. Eu adorava a minha mãe, mas não tinha como obedecê-la. Ela não me dava ordem nenhuma, pô. Né? Então eu tinha que aprender tudo sozinho e isso foi a minha sorte. Porque quando mais tarde eu decidi assistir aulas como ouvinte na USP, na PUC, etc, etc, eu cheguei, eu falei, esse pessoal sabe menos do que eu não vou ser aluno deles. Eu não vou me humilhar a esse ponto. Eu assisti aula com Zé Arthur Gianotti, que chega dizendo que filosofia é uma atividade com textos. Você está brincando, rapaz? A filosofia começou com Sócrates, que nunca fez texto nenhum. Veja, Santo Tomé de Aquino nunca escreveu texto nenhum, era tudo ditado.
Hoje mesmo estava vendo a biografia do Heisenberg, o físico, ele tinha terror de escrever. A noiva dele é que escrevia tudo para ele. Ele ditava, explicava e ela escrevia. Isso pode acontecer. Quer dizer, você vai analisar o texto, você vai estar analisando a noiva do Heisenberg, não o Heisenberg. Está entendendo, gente? Eu mesmo, a minha obra escrita é muito grande, mas a minha obra falada e gravada é imensamente maior. Eu estou aqui na aula 580 e tanto, né? Se cada aula der 20 páginas, são 10 mil páginas. Né? Você acha que eu tenho algum livro de 10 mil páginas? Não tenho. Se você somar todos os livros que eu publiquei, não dá 10 mil páginas. Então, como é que é uma atividade que lida com texto, meu Deus do céu? De onde que esse cara tirou essa ideia? Tirou do seguinte: ele fica lá estudando texto o dia inteiro e ele acha que aquilo é a filosofia. Ou seja, é uma maneira totalmente subjetivista de ver as coisas. Na verdade, uma maneira idiota de ídios, eu mesmo. Ele só olha o que ele mesmo está fazendo. Não, eu pego o livro da Marilena Chauí, ela explica que uma montanha não é uma entidade física, é um valor de mercado. Ah, é? E como é que uma coisa que não é uma entidade física pode ser um valor de mercado? Se ela não existe fisicamente, quem é que vai pagar um tostão por uma montanha? Quer dizer, é uma coisa de uma estupidez que não dá para continuar lendo. Agora as pessoas leem isso e não percebem. Por quê? Não estão acostumadas a buscar o referente. Não se perguntam do que o sujeito está falando. Se você absorve a frase, pronto, já entendeu tudo. Está entendendo? Agora, eu, como era burrinho, e não tinha ninguém para eliminar as minhas incertezas, eu tinha que eu mesmo perceber se eu estava entendendo ou não. E confesso, na maior parte dos casos eu não estava entendendo. E sabia que eu não estava entendendo, então sabia que precisava pensar um pouco mais. Isso não aconteceu para ninguém. O sujeito repete a besteira que ouviu do professor, tira 10, pronto. Estão entendendo a desgraça? Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui. Eu ainda não estou 100% de energia. Espero melhorar nos próximos meses. Mas vou continuar com as aulas e vou fazer aquele projeto que eu falei para vocês, de refazer a história essencial da filosofia. O método vai ser o seguinte: eu vou ler os capítulos em voz alta e acrescentar o que eu tenho de acrescentar. E vou contar com os meus alunos, especialmente aqui a Mariana, para transformar essa exposição oral no escrito. Tá bom?